E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para um novo vídeo falando dessa vez a respeito de tênis. Especialmente o tema central vai ser tênis. Eu sei que não é um esporte que é tão popular ou que é tão querido pelo público de uma forma geral, embora todo mundo tenha seu interesse quando acontecem os highlights, né? Mas justamente também a ideia vai ser tentar explicar algumas coisinhas para quem tem esse interesse mais superficial, ter a oportunidade de entender alguns conceitos bem importantes do tênis e de como se dá a questão dos torneios, dos rankings e etc. Já fiz 2 outros vídeos a respeito de tênis no canal, um para dizer o maior jogador da história e o outro falando especificamente do Guga, né, o tamanho histórico dele. Hoje o meu propósito vai se centrar nos torneios, os chamados Grand Slams. Então, o tema do vídeo é qual é o maior ou mais importante Grand Slam, né? Esse termo Grand Slam, ele tem no francês Grand Chelem, não sei se creio que seja assim a pronúncia. A grande jogada, o grande lance, né? A grande feito, a grande realização. Ser bem uma tradução tosca seria mais ou menos assim. Em outras modalidades, nós temos esse termo Grand Slam aplicado. Me lembro, obviamente, do golfe, que bastante se fala, né? Mas também sei que no xadrez se usa, né, Grand Slam. Então, essencialmente, né, nesses torneios, no tênis também, da mesma forma, o Grand Slam são um número muito seleto de torneios, de específicas competições, que tem uma aura superior a todas as demais daquela modalidade. Tanto no tênis como em todos os outros esportes, você vai ter competições muito localizadas, de pouca representatividade, pouco valor financeiro e vai progredindo. Tá? Então eu vou primeiramente fazer uma analogia com outras modalidades para tentar dizer o que representariam esses 4 torneios de uma forma geral. E depois a gente vai trabalhar um pouco nos conceitos dos torneios, falar também das pontuações, até do ranking, para vocês entenderem um pouco disso. Para quem não entende, para quem conhece, né, me perdoe se eu falar alguma bobagem ou se ficar muito redundante, mas também é um vídeo para trazer mais interesse, tornar mais palpável, né, esse universo do tênis. Então, o Grand Slam, como eu falei no xadrez, no golfe também usa-se esse termo, seria aquele conjunto dos principais torneios. No automobilismo, nós temos uma referência que é a tal da Tríplice Coroa. Até hoje, apenas o Graham Hill, grande piloto que foi pai do Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1 em 1962 e 68, ele também foi notorizado na Fórmula 1 especialmente por ter vencido o GP de Mônaco por 5 vezes. Então, quando ele ganhou em 69, até o Ayrton Senna vencer lá em 93, ele era o detentor do maior número de vitórias ali, superando as que Fangio havia conquistado. Jim Clark jamais conseguiu vencer em Mônaco. O Schumacher igualaria o Graham Hill, então até hoje somente o Senna o superou, né? O Senna, rei de Mônaco, por isso. Mas por que eu estou falando a respeito de Graham Hill e de Mônaco? É consensual entre os fãs de Fórmula 1, muito embora todas as corridas tenham a mesma pontuação para o vencedor, hoje 25 pontos. Cada corrida é uma etapa de um calendário, é um campeonato de pontos corridos, mas é consensual que esse é o grande prêmio, o grande torneio, a grande corrida. Muitos pilotos que não chegaram ao título mundial, mas têm seu nome gravado na história por conta de uma vitória em Mônaco, né? Certamente outros gigantes nomes, como eu falei, o Jim Clark, mas também o Nelson Piquet ou o Emerson Fittipaldi nunca venceram em Mônaco. Isso não mancha a carreira deles, mas sem a menor dúvida eles colocariam essa cerejinha no bolo,
né? O Jim Clark chegou muito próximo muitas vezes por uma série de razões, inclusive uma vez ele abandonou a corrida, ele desistiu, né, de participar porque foi correr as 500 milhas de Indianápolis. 500 milhas de Indianápolis, a grande corrida, todo mundo concorda com isso também, da Fórmula Indy ou do kart, né, das categorias norte-americanas. É uma corrida que muita gente assiste, é uma tradição. Pilotos dos mais diversos, como eu dei esse exemplo do Clark, mas antes mesmo dele, vários pilotos de Fórmula 1 disputaram, na época dele também, Jack Stewart, o próprio Graham Hill, foram para disputar. Uma dada época, nos anos 50, fazia parte do calendário da Fórmula 1, onde, embora raro fosse o piloto do campeonato europeu que fosse lá disputar, né? Então essa corrida é a grande corrida desse tipo de fórmula. E você tem as 24 horas de Le Mans. São várias corridas que nós temos aí no turismo, né? Chama-se. Corridas antológicas, como as 12 horas de Sebring e outras tantas, né? Daytona. Mas Le Mans, 24 horas de Le Mans é aquela que é o pináculo. Então essas três corridas juntas, GP de Mônaco, na Fórmula 1, as 500 milhas e as 24 horas de Le Mans, formam o ápice de cada uma dessas categorias. E o piloto que vença todas elas ganha um status muito especial, que é o da Tríplice Coroa. Até hoje somente o Graham Hill conseguiu isso. O Alonso está na caça, né, de vencer as 500 milhas de Indianápolis para poder completar. Temos outros pilotos que venceram, o Montoya, por exemplo, né? Montoya, acredito que sim, venceu Mônaco e Indianápolis. Temos alguns pilotos que venceram, me foge se já aconteceu isso, mas Mônaco e 24 horas de Le Mans, só isso acho que não. De todo modo, o único que fez essas três coisas até hoje é o Graham Hill, né? Então ele tem uma aura muito especial. E é um feito do automobilismo comparável a ser campeão mundial de Fórmula 1, por exemplo. É um feito histórico, um feito para o qual você vai ser sempre lembrado. E é por isso que o Graham Hill, embora tenha apenas 14 vitórias na Fórmula 1 e apenas 2 títulos, ele é muitas vezes citado entre os 10 grandes da história, especialmente por conta desse feito, né? No futebol, é mais difícil você falar em torneios por vencer. Se pode dizer que por clubes, de fato, é a UEFA Champions League e por seleções é a Copa do Mundo, né? Você tem esses dois assim. Então, o jogador que vença as duas também ganha um aspecto muito especial. No basquete é curioso que, embora você tenha uma Copa do Mundo de basquete, FIBA World Championship, de fato são os Jogos Olímpicos que têm uma aura mais especial. Faço que no futebol os Jogos Olímpicos, até por conta das regras, têm um valor muito menor, né? Então no basquete seria vencer a Olimpíada e a NBA. Embora tanto no futebol quanto no basquete você não possa dizer que seja um Grand Slam ou uma tríplice coroa, uma dupla coroa no caso, e por razões distintas. No futebol você tem de fato que as seleções e os clubes são competições muito distintas, né? Fala-se muito do Messi não ter ganhado a Copa do Mundo, o próprio Cristiano Ronaldo e outros jogadores históricos que não ganharam a Copa do Mundo. Por outro lado, você tem caras que ganharam e protagonizaram Copas do Mundo especificamente, mas que nos clubes, por mais que tenham conquistas, não atingiram na soma das suas trajetórias algo que os coloque nesse patamar especial, né? Você tem atletas históricos que fizeram Copas do Mundo nas quais foram campeões e artilheiros. Dou exemplo, por exemplo, do Mário Kempes e do Paulo Rossi. Fizeram Copas do Mundo fenomenais, 6 gols ambos, foram campeões, artilheiros e melhores jogadores.
candidatíssimos aí às bolas de ouro, né? O Paulo Rossi de fato ganhou, o Kempis não, porque não podia disputar, mas se disputasse fatalmente teria vencido, até porque ele jogava lá no Valência. Então são dois exemplos que ninguém coloca Kempis e Rossi, por mais que reconheça que grandes jogadores, não os colocam nem mesmo dentre os top 3 aí dos países que eles representam, certo? Então é difícil essa comparação. Né? No tênis o que acontece? Você tem uma série de competições desde Ano Novo, até mesmo na virada para o Ano Novo, já tem os torneios mais amistosos, e isso vai se estender até novembro, até o comecinho de novembro. Esse ano eu vou mostrar aqui o calendário para vocês, óbvio, deu uma bagunçada geral, trocas de ordem, vários torneios suspensos, mas você tem uma linearidade que começa no Australian Open e vai terminar no ATP Finals em Londres. Então você tem um calendário principal oficial. Você tem os 4 Grand Slams, aí você tem 9 Masters, e aí você tem uma série de torneios chamados ATP 500 ou ATP 250, referência aos pontos que eles dão para o atleta no ranking, e que eles são assim classificados por terem um X de participantes, por terem um prêmio, conforme o número de participantes é que isso vai crescendo. Lógico que você não pode abrir inscrição para todo mundo num torneio e por ter mais participantes você ascende de categoria. Não, tem uma série de processos. Aconteceu e vários são os torneios ao longo da história que foram demovidos de categoria. Então você tinha Masters que passaram a ser ATP 500 e o contrário também. Ou 250 que se tornaram 500. Acontece eventualmente isso sim. Tem também muito comum a troca da sede do torneio. Por conta dessa troca de sede, o torneio baixa ou ascende de categoria, troca de posição no calendário, acontece muito isso. Exemplo, Federer venceu os Masters, hoje não são mais Masters, mas de Hamburgo, né? Hoje é um ATP 500. Então o Federer venceu em 2002, 2005, 2007, não me lembro, um quarto ano que ele venceu 4 vezes, mas esse torneio deixou de ser um Masters. No entanto, se você olhar na lista de conquistas do Federer, você vai ter lá os 28 títulos de Masters, inclusos esses. Não são mais, mas eram. Da mesma forma, você tinha torneios que anteriormente não eram e passaram a ser, ou como o caso de Madrid, por exemplo, que era disputado já mais para parte final do ano, disputado em quadra dura, quadra rápida, né? Acho que até era coberto. E aí trocou para Saibro, quadra aberta, e foi colocado lá no início da temporada de Saibro, né? No auge da temporada de Saibro. Inclusive, eles usam os termos Grand Slam para se referir a essa jornada do Saibro. Então, o atleta disputa na sequência Madrid, Roma, Monte Carlo e Roland Garros. Seriam os 4 grandes torneios de Saibro. Então é um Grand Slam do Saibro. Óbvio que só o Nadal que conseguiu isso na sequência, eu acho. Acho que o Djokovic já venceu todos os 4. Federer não venceu nem Roma nem Monte Carlo, embora tenha participado de várias finais. Mas o Nadal é o único que conseguiu fazer isso naquela sequência, né? Porque justamente ele é o grande nome do Saibro. Isso que eu expliquei das pontuações que são dadas vão ser fundamentais para o ranking anual que nós temos, que é o número 1 da ATP, né? Ele sempre se refere, e também é importante para a corrida dos campeões, que vão ser selecionados os 8 melhores que vão disputar no final do ano o Finals. O Finals, em termos de pontuação, é o torneio que fica entre o Grand Slam e os Masters. Ele é um torneio que ele é superior aos Masters, mas ele não é um Grand Slam. Ele vale 1.500 pontos. Os Grand Slams valem 2.000 pontos e os Masters, todos eles valem 1.000.
Então você fecha essa conta nesses torneios. O que classifica um Grand Slam é o fato principal da premiação, da tradição, da pontuação dele, né? E o número de participantes. Então, se você observar aqui, do início do calendário, né, na tela está mostrando aí, nós temos o ATP Cup, que recém começou, que tem a ver com nações. Mas aí entrando na sequência, você tem, por exemplo, um torneio muito conhecido, que é o torneio de Doha, no Catar. Né? Vou voltar aqui para a tela com todos. Torneio de Doha, no Catar. Ele tem aqui, nota-se, são 28 participantes para os torneios individuais masculinos. 28 participantes. Ele acontece num período curto, de uma semana, né? Ele vale 250 pontos. Na sequência acontece o de Adelaide e tem o de Auckland, que acontecem concomitantemente. Então, geralmente os jogadores querem começar muito em forma, eles disputam Doha e aí vão para um desses dois lá na Oceania para já estarem preparados para o Australian Open. Federer, Nadal, Djokovic, quando muito eles disputam apenas um desses aí, né? Aconteceu já deles disputarem dois na sequência, mas dois desses, mas dificilmente eles o fazem, né? Muitas vezes entram apenas no Australian Open mesmo. Então você nota que eles são 28 participantes, vale 250 pontos. A premiação aqui, né, você tem 1 milhão, é a premiação total, né? A premiação total que é para todos os participantes, né? Então nota que o CID do Qatar vai dar $1.465.000, né? Ao passo que o Australian Open, embora seja em dólares australianos, 32 milhões. Né? A extensão dele vai ser de 2 semanas, vai ter 128 participantes, portanto são 7 jogos. Né? O número de participantes vai influenciar no número de jogos. Então desses 250, 4 partidas, os 500, 5, os Masters 6 e os Grand Slams 7. Né? Mais ou menos, a grosso modo, seria isso. Você tem os Masters 1000, vou pegar um exemplo de uns Masters que são muito bem conceituados. Aqui, por exemplo, Cincinnati, no Canadá, Rogers Cup. Vou pegar aqui o Miami, que é o principal, né? O Monte Carlo está suspenso. Miami, né? Miami, curiosamente, Miami e Indian Wells, eles têm um pouco mais de participantes do que a média. Eles vão ter 96 participantes ao todo, 96 inscritos. Miami e Indian Wells, os restantes 56. Então acontece de ter mais partidas, mas é porque tem os qualifiers, né? Alguns jogadores entram para poder disputar no torneio principal. É comum você ouvir referências aqui e ali ao torneio de Miami como o 5º Grand Slam, né? Por conta justamente desse tamanho e da sua tradição também, né? Número de participantes, o fato de haver um gap um pouquinho maior entre a Austrália e Roland Garros do que há na sequência. Roland Garros e Wimbledon é quase semanas de diferença, e de Wimbledon para o US Open tem uma breve pausa, mas também é questão de 2 meses você já terminou os dois, né? Ao passo que a Austrália, para o título na Austrália e o título em Roland Garros tem aí uma diferença de 4 meses, né? Então é chamado Miami às vezes como 5º Grand Slam. Eu diria que o 5º Grand Slam é justamente os finals, até pela pontuação, pelo nível de competitividade, porque ele vai selecionar os 8 melhores ao longo daquele ano no ranking, né? Então essas pontuações que eu estou dizendo, 2.000, 1.000, 1.500, se referem ao vencedor. O jogador que é campeão, ele vai somar esse número de pontos, tanto para a corrida dos campeões quanto para o ranking geral. O ranking geral ele se dá pelas últimas 52 semanas corridas. Então, remonta-se sempre ao resultado do ano anterior. Daí que vem a curiosidade, que é, por exemplo, um atleta disputa o Wimbledon esse ano. Vamos lá. Jogou o Wimbledon esse ano,
foi eliminado na segunda rodada. Péssimo o torneio dele. E o outro foi campeão. Vai ter uma diferença, todo prestígio. Mas no ano seguinte, este que foi campeão, ele precisa ser campeão novamente. Porque outro sim, ele não vai somar nenhum ponto. Ele só vai perder pontos. Então, se ele chegar à final, ele vai perder 800. Se chegar na semifinal, ele vai perder 1.250 pontos. E progressivamente tem uma conta geométrica quase ali. E este que chegou na segunda rodada, se no ano que vem ele chegar numa semifinal, ele vai ter somado mais pontos do que aquele que campeão caiu nessa mesma semifinal. Entende? Então é uma discrepância, mas como se dá sempre o desempenho calendar, vai ser assim. Então, daí que vem a frase que Roger Federer já cunhou, que é muito mais difícil você se manter no topo do que chegar a ele. Chegar a ele, muitos conseguiram. O Marcelo Rios, chileno, chegou ao número 1 do ranking mundial sem jamais ter vencido um Grand Slam. O Murray chegou num ano em que ele foi bem em vários torneios, mas que não ganhou nenhum dos principais. Um contrassenso, todo mundo notou que Djokovic e os outros dois, Nadal e Federer, estavam lesionados ali. Mas Djokovic, por mais que não tenha tido um ano espetacular, foi melhor do que o Murray, mas o Murray é que chegou no número 1 do mundo ali. Né? Então, para nós trabalharmos agora na ideia desses 4 Grand Slams: Melbourne, Roland Garros, Wimbledon e New York. Eles são disputados, como dito, em épocas distintas do ano, óbvio, mas tem uma progressão. Austrália e Nova York são disputados em climas onde é essencial, principalmente na Austrália, né? Muitas vezes você vê atletas passando mal. Agora até eles fecharam, né, o teto, conseguiram fazer o teto retrátil, então eliminou um pouco disso, mas muito influenciados também pelo vento. Vários atletas passando mal dada a alta temperatura, a chuva sempre, durante anos sequencialmente. A final de Nova York acabava sendo disputada na segunda-feira. 2008 foi assim, 2009 foi assim, 2010, 2011, 12 também. Então, eu me lembro desses 5, não sei se antes ou depois, mas esses 5 na sequência foi disputado numa segunda-feira, justamente porque houve chuvas torrenciais no sábado ou no domingo que teve que adiar as programações. Né? Roland Garros ficava nessa também, mas as finais geralmente aconteciam no domingo. O Wimbledon eles acabaram fechando, tem aquela final clássica, Federer e Nadal, 2008, que teve 2 paradas e paradas relativamente longas, então eles entraram em quadra por volta das 2h30, e o jogo terminou 9h15, 9h20, né? Na soma mais de 7 horas, porém de jogo mesmo foram 4 horas e 48 minutos, porque teve 2 pausas longas ali devido à chuva. Né? O que mais que eu posso dizer antes de chegar nos principais aspectos? Essa posição no calendário vai influenciar um pouco na nossa decisão, nossa escolha. O fato do torneio da Austrália ser disputado logo do início do ano, né, no comecinho de janeiro, segunda semana de janeiro, até às vezes entra em fevereiro a final, 2 de fevereiro, 1º de fevereiro geralmente. Mas ele é um torneio disputado em janeiro na Austrália. Durante muito tempo, os atletas recusavam-se sequer a viajar, eles não iam para lá. Então, por exemplo, um Bjorn Borg, que venceu 5 vezes seguidas em Wimbledon, 4 vezes seguidas em Roland Garros e mais outras 2, totalizando 6, ele tem 11 Grand Slams, e que foi a final do US Open 4 vezes, não venceu, mas fez outras 4 finais do US Open e uma sexta final em Wimbledon. Então ele disputou 16 finais de Slam, vencendo 11 delas, dominando
consecutivamente Roland Garros e Wimbledon, de forma que nenhum outro atleta conseguiu repetir, né? Federer fez sequências homéricas em Wimbledon e Nadal mais ainda em Roland Garros. Eventualmente eles se encontravam nas finais, mas vencer nessa sequência os dois, somente o Borg. O Borg não tem nenhum título, nenhuma final do Australian Open. Por quê? Porque ele foi disputar uma ou duas vezes apenas. Creio que apenas uma, em meados dos anos 70. Então os atletas de fato não valorizavam o Australian Open, até isso, posso dizer, até metade dos anos 80. Não tinha esse valor, por mais que fosse chamado Grand Slam. Essa nomenclatura e esse fechamento dos 4 torneios acontece na transição da chamada para a chamada era aberta. Então, até então, os Grand Slams eram restritos a amadores, né? Por exemplo, o Roland Garros, durante décadas, só podia disputar quem fizesse parte do French Club Tennis, né? E de todo modo era para amadores, era uma coisa muito mais amistosa. A partir da hora que o tênis começa a crescer em popularidade, os jogadores começam a disputar torneios e começar a fazer dinheiro, foi se conclamando essa necessidade da liberação dos profissionais participarem, né? E aí o tênis mesmo cresceu enormemente. O ranking da ATP tem início em 73, então em 68 que foi definido, em 69 que entraram todos eles, eu acho que Roland Garros, US Open, acho que em 68, e Wimbledon e Austrália em 69 se tornaram, abriram para os profissionais participarem, né? E aí em 73 se cria o ranking. Então realmente toma-se corpo, o profissionalismo e esse alto nível do tênis a partir da década de 70, evoluindo até chegar nos anos 90, e hoje nós temos esse nível altíssimo, né? Também é importante dizer, por exemplo, que embora Federer, Nadal e Djokovic sejam extraordinários, né? Faz uma lista de 10, óbvio que os 3 vão estar, uma lista de 7, os 3 vão estar, uma lista de 5, possivelmente os 3 vão estar, né? Mas há uma inflação nos números deles, principalmente no que diz respeito aos Masters. Aumentou-se o número de Masters, então aumentou-se o número de disputa e logo o domínio deles se tornou mais evidente. Até uma dada época, o Agassi era o recordista de Masters com 17 títulos. O Sampras tinha 11. E hoje você tem que o Federer dos 3 é o que menos tem Masters, tem 28, né? Nadal 35, Djokovic 34, ou o contrário. Então inflacionou. É claro que os grandes torneios, Monte Carlo, Roma, Miami, esses principais aí continuam, né, no calendário desde há muito tempo, e Agassi e tal disputavam, mas então houve mais torneios e mais torneios com essa nomenclatura, logo mais títulos também, né? Que mais antes de nós finalizarmos? Por conta desse certo desdém para com o Australian Open, muitos especialistas colocam ele como o quarto em importância dos 4. Então ele é inferior aos outros 3, né? Acontece muito também de atletas estarem lesionados, não participarem do Australian Open, se lesionarem durante o torneio. Rafael Nadal é um atleta que tem muita dificuldade, embora tenha feito já... Ele ganhou em 2009, voltou à final em 2011, 12, 14, 17 contra o Federer e agora recente com o Djokovic. Então ele disputou já 6 finais, perdendo 5 delas, mas em vários torneios ele abandonava em fases anteriores por conta de lesões, né? Então é o torneio que mais você vê os grandes nomes não chegando lá na frente, né? Claro que acontece em todos eles, zebras, ou quando surge um Guga da vida, algum atleta assim novo que derruba esses caras, mas em termos gerais o Australian Open é onde mais esses nomes
caíram em fases anteriores. Então, de uma forma geral, o Australian Open já é considerado o quarto dos Grand Slams. Inclusive, uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo foi um ex-campeão, não me lembro agora qual o nome, até tentei achar, mas não achei essa referência. Quando o Djokovic venceu agora, né, o 17º Grand Slam dele, então ele tem 17, o Nadal 19, o Federer 20. Quando ele venceu esse último Australian Open, chegou a 17, o atleta falou que não... Lógico que o Djokovic é monstro, que ele considera, mas que ele o vê abaixo do Federer e do Nadal tranquilamente e colocou, acho que o Sampras acima também, porque na visão dele, desse atleta, mais da metade ou metade dos números do Djokovic se referem ao Australian Open e não tanto ao Wimbledon e US Open. Ele destacou, ele não fala até do Roland Garros, curiosamente, mas ele destaca o Wimbledon e o US Open, que ele considera, portanto, ser o pináculo aí do esporte, os dois principais. Então, o que ele vê, Federer e o Nadal, por consequência o Nadal, porque 12 Grand Slams, né, no Roland Garros, então lógico que ele considera Roland Garros superior aí ao Australian Open. Então ele entende que Wimbledon e US Open, né, são os principais e que esses números do Djokovic são inflacionados por conta da Austrália. Acho errado pensar nisso pelo seguinte: o Djokovic venceu 8 vezes na Austrália, mas ele já venceu 5 em Wimbledon, e ele bateu em Wimbledon o Nadal numa final, e em outras 3 o Federer, né? Então, o Federer, que é o maior nome de Wimbledon, tanto em número de títulos, quanto de vitórias, quanto de sequências, quanto de finais, no geral. Ele bateu o Federer 3 vezes. Claro que há uma diferença de idade, 6 anos de diferença, mas ainda assim é o Federer, né? E em 2014, 15 e 19 o Djokovic venceu ele. O Djokovic também já venceu o US Open algumas vezes. Ele ganhou em 2011, 2015, do Federer, inclusive. Não me lembro qual o outro. Acho que 2018. Então ele já ganhou 3 vezes o US Open. Quer dizer, somados os dois, ele já venceu 8 vezes. O Nadal, somados esses dois, o Wimbledon e o US Open, venceu 2 vezes o Wimbledon e o US Open 4 vezes. E 4 vezes o US Open. Portanto, na soma desses dois, o Djokovic ganhou mais do que o Nadal, né? Inclusive vencendo Nadal e Federer neles. Por outro lado, o Nadal certamente teria mais títulos nesses torneios, não fosse encarar o Federer e o Djokovic. E o Federer e o Djokovic certamente teriam vencido o Roland Garros muito mais vezes do que apenas uma cada um, não tivesse encantado o Nadal, né? Então, o domínio que o Nadal exerce em Roland Garros não se repete, e arrisco dizer, em nenhuma outra modalidade desportiva. Se eu não me engano, tem um cara numa dessas lutas, não sei se greco-romana, desse tipo de luta, que tem uma sequência de centenas de vitórias, e acho que uma derrota na vida, sei lá eu. Mas desse nível de esporte popularmente conhecidos e com tanto impacto financeiro, cultural, popular, não vejo ninguém que tenha exercido um domínio tão grande quanto o Nadal exerceu em Roland Garros e exerce até agora. Vamos ver, esse ano vai ser disputado lá em setembro, por conta da pandemia. Vamos ver se ele continua, mas um cara que perdeu 2 jogos no Roland Garros desde que entrou lá, né? Ele perdeu para o Robin Söderling em 2009, nas oitavas de final, e para o Djokovic em 2015, ou 16, acho que 16, nas quartas de final. Em 2015 ele abandonou o torneio, ele ganhou um jogo, daí no próximo ele não jogou por conta de lesão. Então, 2 derrotas na vida, né? E quantas vitórias sobre o Federer, sobre o Djokovic, sobre outros grandes atletas que estavam no ápice da forma, o Murray ou o próprio Thiem. Ele sempre destruiu eles, todos, né? E quando eu digo destruir, não estou forçando
Uma vez o Nadal venceu o Federer numa final 6-1, 6-3, 6-0, né? Então 3-0 é comum para ele contra esses caras aí. Sequência de sets vencidos, é uma coisa impressionante. O Federer em Wimbledon tem isso também, mas o Nadal levou bem adiante esse patamar. Mas então, pensando no fato de a pontuação ser a mesma, né, tem uma diferença grande em prêmios, o valor que é distribuído, até anotei aqui para nós lermos. O valor total, né, que é distribuído, somados aí duplas, feminino, masculino. Roland Garros distribui ao todo 42 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais. O Australian Open 71 milhões de dólares australianos, aproximadamente 263 milhões de reais. Wimbledon 34 milhões de libras, aproximadamente 227 milhões de reais. E Nova York 57 milhões de dólares, aproximadamente 298 milhões de reais. Então, em termos totais de dinheiro que é gasto, Nova York tem primeiro, Wimbledon está em último na sequência, mas a premiação maior pro vencedor, o Wimbledon é o maior. Outro fator importante, a tradição, né? O tempo em que estão em disputa. O Wimbledon 1877 começa a ser disputado, Roland Garros 1881, US Open 1891 e o Australian Open 1905. Portanto, são já mais que centenários todos eles, mas você vê a progressão, né? O torneio da Inglaterra, depois da França, depois dos Estados Unidos e por fim da Austrália entram nessa disputa. A Austrália tem essa questão que eu falei, durante décadas os grandes nomes não participavam, sequer visitavam, sequer viajavam para lá. Teve também durante um bom tempo, não me lembro se o US Open era disputado em saibro ou em grama, mas eram 2 na grama e 2 no saibro, né? E depois é que foi se modificando. Nós tivemos durante um bom tempo o carpete, que já não se usa mais praticamente. Mas acho que a chave central para nós entendermos, além dessas questões de prestígio, de tradição, temos de audiência. No geral, o da Austrália vai ficar em primeiro, mas também aí nós temos que levar em consideração a questão de que acontece do outro lado do mundo, portanto, fusos horários muito distintos. Para nós, sempre os jogos são durante a madrugada, durante a manhã, eventualmente. As finais, 6h30 da manhã começam. Wimbledon e Roland Garros vai começar para nós às 9, 9h30. E o US Open é tarde e noite, né? Então, essas diferenças dos fusos horários. O Bernie Ecclestone, na Fórmula 1, ele sempre fez questão de mudar os horários dos GPs para ficar bom para assistir lá, né? Então, o GP da Austrália, por exemplo, que sempre era legal da gente assistir à meia-noite, passou a acontecer às 3 da manhã, 4 da manhã. Próprios GPs do Brasil mudaram também, uma hora a mais. GPs do Canadá, dos Estados Unidos foram mudados para se adequar ao europeu, né? Então, globalmente, o Australian Open é o que mais tem audiência. Desculpem, também tem a ver com relação ao período, né? De janeiro, então muita gente vai estar de férias, ou pelo menos vai estar menos compromissado. Tem tudo isso a ver, né? Tem tudo isso a ver. Por exemplo, as crianças, adolescentes que gostam de tênis, o único torneio que eles podem acompanhar praticamente todos vai ser o Australian Open, né? O Wimbledon e o Roland Garros é no auge ali de maio, junho, e o US Open também, embora o horário seja mais favorável. Em termos de audiência local, presença, também o Australian Open vence, por conta também de um maior acesso do público. Mas o Wimbledon tem essa aura de você entrar lá naquela coisa, a corte real, né? Então é um número muito reduzido, mas tem o pessoal que fica em volta, que assiste naquelas colinas, tem um nome que eu não me lembro agora. Então envolve, mexe muito ali, né? Eu acho que de uma forma geral, o tênis é mais vivo nos Estados Unidos e na Inglaterra do que na Austrália e na França.
Os Estados Unidos é a questão que eles valorizam demais todos os esportes, né? A grande maioria dos esportes. Então você sempre vai ter muita gente procurando. Os complexos, né, da Austrália e dos Estados Unidos são maiores, mais atrativos, assim, áreas mais urbanas. Então o Wimbledon é um pouco mais retirado. Porém, o Wimbledon tem aquela aura, como eu disse. Todos jogam de branco. Nos outros torneios eles podem escolher diferentes colorações. Então o Wimbledon remonta muito a você estar entrando numa coisa meio sagrada, né? O fato de ser na grama também dá uma questão muito especial. Vou explicar um pouquinho como vai funcionar as superfícies no calendário do tênis. Então, se nós abrirmos todos os torneios desde janeiro, vocês vão ver que outdoor hard, eventualmente indoor, mas hard, são as quadras duras, aparece muitas vezes. Vai aparecer demais mesmo, né? Então, fazer então, uma busca aqui. Hard. Então, hard vai aparecer 40 resultados, né? Se eu colocar saibro, clay, vai aparecer 22 resultados. E se eu colocar grass, vai aparecer 8 resultados, né? Deixa eu abrir aqui, talvez aumente um pouquinho mais. Grass tem 8 resultados, 8 torneios, portanto. E como que isso vai se dar? Aqui acontece em junho, essencialmente. Após o Wimbledon tem um outro torneio que acontece nos Estados Unidos. Mas ele já é pouquíssimo valorizado, porque esses outros torneios, então são 7 torneios, somando o Wimbledon. Eles acontecem como essencialmente preparatórios, ou melhor dizendo, a adaptação da grama. Então o jogador está lá na quadra dura, aí ele passa por um bom tempo de saibro, e aí vai para a grama, né? Então você veja, na Alemanha e na Holanda, na mesma semana, vai para um ou para outro, vai ter os 2 torneios. Na semana posterior, você tem a opção de ter mais um torneio na Alemanha ou o torneio de Londres, que é o de Queens. Esses são os 2 mais prestigiados, né? Esses são os 2 mais prestigiados, Queens e Hale. Não à toa, ambos são ATP 500, os demais são ATP 250. Então, geralmente, os grandes nomes vão disputar ou o Queens ou o Hale, né? O Djokovic, o Nadal preferem, de uma forma geral, mais o Queens, e o Federer sempre preferiu o Hale, é o maior vencedor de Hale. E daí, na sequência, tem mais uma semana que acontece o torneio de Maiorca e o torneio de Eastbourne, na Inglaterra, e na sequência o Wimbledon. Então, o Federer sempre disputou Hale e Wimbledon. Às vezes, ultimamente, ele tem disputado também esse de Stuttgart, contrato com a Mercedes. Então, na melhor das hipóteses, os caras vão disputar 1 ou 2 torneios para já entrar em Wimbledon. E é só isso que eles terão de grama ao longo do ano, né? E aí, volta para... Tem mais uns torneios ali nesse entre safra das férias. Acontecem uns torneios pequenos de saibro ou de... o Hamburgo, né? Acontece na sequência, que é de saibro. Mas depois volta só hardcourt, né? Esse ano vai estar bagunçado, como eu falei. Então jogaram para frente, né, os torneios de Roma, de Madrid. Então, por isso está essa bagunça. Mas vai ser assim. Quadradura até abril. Aí em maio, final de abril, ao longo de maio e comecinho de junho, saibro. Faz uma transição grama e retorna na sequência para a quadradura de novo. Então, de modo que são 2 grandes slams na quadradura, os Masters são 6 na quadradura, mais as finais, então são 7, 9 grandes torneios disputados na quadradura. Do saibro são os 3 Masters, Madrid, Monte Carlo, Roma e Roland Garros, portanto 4 torneios, e apenas Wimbledon na grama dos grandes torneios. Então você vai ter ao todo de 14 torneios, 1 na grama, 4 no saibro e 9 na quadradura. E ao longo do ano, os ATP 500 e 250 são dominados pela quadradura, alguns bons em saibro e um ou outro na grama. De modo que
torna-se mais difícil também, de uma forma geral, para o atleta chegar em Wimbledon e vencer. Acontecem muitos problemas de lesões. Nadal declinou de disputar o Wimbledon algumas vezes. Nadal também coleciona algumas derrotas bem vexamosas em Wimbledon, primeira ou segunda rodada algumas vezes. Perdeu para aquele Dustin Brown, perdeu para um outro cara em 2013, não me lembro o nome. Então, acontece muito isso. Mas, de uma forma geral, sim, o Wimbledon é o grande torneio do tênis por conta de sua tradição, por conta da sua aura, da sua maior premiação. Escolha-se o fator que pensar. De fato, o Wimbledon vai ser o principal. Há uma diferença também no quinto set, agora as regras mudaram. Não vou saber precisar para vocês, mas um deles disputa o quinto set com um tie-break ad eternum, um outro vai disputando games e limita, acho que é o Wimbledon. O US Open também o tie-break é eterno. A Austrália acho que vai em games eternos, então eles têm algumas regrinhas diferentes para quinto set, mas o Wimbledon condensa mais as ideias. Os grandes jogos da história do tênis, evocados assim, você tem geralmente a final de 1980-81, Borg versus McEnroe em Wimbledon, Federer e Nadal, que eu mencionei, em Wimbledon, 2008, esse recente Federer Djokovic, 2019, Wimbledon. Tem a final de Nadal e Djokovic 2012 na Austrália, mas ali é muito mais pelo físico, né? Aquela exaustão. O Djoko fala que é o jogo mais difícil tecnicamente da vida dele foi contra o Federer em Wimbledon 2019, mas o jogo que mais sugou dele, que ele mais precisou entregar de si mesmo para vencer foi a Austrália, né? 2012. Mas então, de uma maneira geral, também historicamente, os grandes momentos de todos os tempos do tênis, primeira vitória do Federer contra o Sampras em 2001, Wimbledon, a saga do Goran Ivanisevic até vencer pela primeira vez em Wimbledon, ele sempre chegava ali, é um capítulo muito especial na história do tênis. Essa dificuldade por conta da redução do número de jogos na grama também é um fator que pesa. O Guga, por exemplo, em Wimbledon nunca conseguiu produzir nada relevante. O US Open alguma coisinha, né? Mas a coisa dele era no saibro mesmo, e era ótimo em outros torneios. Então, realmente, o Wimbledon é o maior torneio da história do tênis. Se nós tivéssemos que dar uma pontuação maior para uma corrida na Fórmula 1 seria Mônaco, para um torneio do tênis seria Wimbledon, né? Federer é o maior campeão, 8 vezes, seguido pelo Sampras, 7. O Djoko tem 5, né? O Nadal tem 2. Outros grandes atletas, Borg, né? Borg e Djokovic também tem 5. Então, acho que se você perguntasse para um piloto qual corrida, se ele só pudesse vencer uma, qual ele gostaria de vencer, seria Mônaco ou 500 milhas de Indianápolis em outra categoria. Para um jogador de futebol, pelo seu país, certamente gostaria de vencer a Copa do Mundo, por mais que a Eurocopa seja fenomenal, a Copa América, a Olimpíada, né? E jogador de clubes, né? O contrassenso, o Mundial de Clubes é menor do que a Champions League. É claro, se você pode escolher um só, o jogador vai preferir vencer a Copa do Mundo, vai preferir vencer o GP de Mônaco. Entre ser campeão da NBA e campeão olímpico de basquete, vai querer ser campeão da NBA. E no tênis, se ele pudesse escolher um torneio, certamente seria o de Wimbledon. Beleza? Abraço.